Que Jesus abençoe a sua exposição. Muito. Boa noite a todos. Que nossos meus pensamentos sejam de agradecimento por estar aqui estudando um pouquinho mais desse Evangelho, que nos edifica, que nos faz entender o motivo de estarmos aqui. Estudar o Evangelho, Emmanuel já nos diz, que não basta ler, não basta ficar preso nas palavras. Nós temos que senti-lo. Enquanto ele não tocar a nossa alma, enquanto ele não fazer vibrar nossas moléculas, enquanto a gente realmente não deixar as lágrimas escorrerem e ter o verdadeiro entendimento, nós não estamos aprendendo ainda. E nós ficamos presos nas palavras do Evangelho, que são o quê? São ensinamentos deixados por Jesus, que ele próprio falou: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E os Espíritos complementam isso, falando que é o nosso guia e modelo de toda a humanidade. Ou seja, mostrando que ele é o nosso governador do planeta, é o nosso Espírito crístico, que nós temos que ter como referência. E ele deixa um roteiro para que a gente possa entender o motivo de estar aqui, entender o motivo de nossos sofrimentos, agonias, transtornos e supostas alegrias. Nos faz entender por que a humanidade se encontra nesse estado de hoje. Está no seu Evangelho. Mas como falar há 2000 anos atrás para toda a humanidade que vai perdurar? Tinha que falar por parábolas, tinha que falar por metáforas, tinha que falar por histórias. E assim ele o fez, que conhecia como ninguém pedagogia e como ensinar. Ele nos fala de uma forma muito clara sobre essa parte, que é uma das mais importantes de todo o Evangelho, que ele nos fala a ideia e necessidade de perdoar. Quem nós realmente somos? Será que nós realmente estamos sentindo o Evangelho? Será que nós temos ele realmente como guia e modelo para nossas atitudes e pensamentos nos dias atuais? Sejamos cristãos ou não? A gente vê que ele sempre nos clama a mudança íntima, a gente deixar o homem velho para trás e nascer um homem novo. Será que a gente está tentando fazer isso? Será que a gente não está enraizado nas letras? A doutrina espírita vem nos falar que nós já viemos de várias encarnações. Várias encarnações. Então nós já temos ideias pré-concebidas. Nós já temos coisas que a gente não consegue mudar, paradigmas, que a gente tem que ter muito esforço, muita vontade, para que a gente possa aceitar algumas verdades que a gente ainda não considera, e pode até entender, pode ler, mas não aceita. Não contra quem faça, né? Cada um com seu cada um. Mas a gente vê na televisão aquela propaganda assim: fumar causa câncer, causa impotência, causa não sei o quê, causa não sei o quê. Eu vejo a propaganda e continuo praticando. Eu entendi, eu li, eu aceito, mas aquilo não entrou em mim ainda, que eu continuo fazendo. Esse é o Evangelho com a gente. A gente lê, a gente entende, compreende, analisa, mas ainda não consegue fazer o que está ali. Porque nós somos ainda muito primitivos para ter um entendimento de um conhecimento de imortalidade. Jesus não fala aqui para o homem encarnado. Ele fala aqui para o espírito imortal, como ele falou para Pilatos, lá em Roma. Ele fala para o espírito que vai vivenciar a imortalidade, que vai atingir a angelitude. Ele não fala para ele conquistar isso aqui em uma encarnação. Ele não fala para ele aprender do ar o outro lado em uma encarnação. Mas ele fala para a gente começar. Ele ensina que sem isso vai haver muito ranger de dentes. E é isso que nós estamos vendo. Estamos distanciados do seu Evangelho. Que o maior tratado físico-científico já existente. Ele nos convida hoje para nós estudarmos, né, para dar a outra face.
a gente entende que é o quê? Se alguém me bater na face direita, eu vou dar à esquerda? Será que ele está falando isso mesmo? Ele quer que a gente sofra? Se doeu, eu vou botar de novo? Se o meu próprio instinto, que é uma coisa concebida em várias encarnações, né, em vários estados da matéria, eu vou adquirindo esse instinto de proteção, e de repente ele fala para me botar a cara para tomar outro tapa? Será que é isso mesmo? Ou será que eu não entendi as entrelinhas? A face oposta, esquerda e direito, se eu ver uma força negativa, eu coloco uma positiva. Já fala aqui. Como é que já mudou todo o conceito? Ninguém é maluco de dar o outro lado para bater. Porque nós somos muito primitivos. A gente procura as coisas aonde? Na matéria. Quando ele dá um ensinamento, ele fala para o espírito imortal. Ele não fala para o homem materializado. Mas nós hoje estamos materializados. Vivemos muito mais a carne do que o espírito. Muitos de nós não conseguem nem visualizar uma vida espiritual. Quando fala, você vai desencarnar, procura uma madeira e, mesmo de brincadeira, está dentro da gente. Quando um parente perto desencarna, a gente cai em prantos. Não é por saudade, não, é por desespero. A gente volta aquele homem velho. Cadê a nossa fé? Se for do tamanho da semente de mostarda, moveria montanhas. Cadê nosso guia modelo que voltou depois que desencarnou? E teve aos discípulos. Tomé não acreditou, ele voltou de novo. Já tinha aparecido Maria Magdala lá, já tinha aparecido. A gente ora por ele. Ele pode estar vivo e eu não? Se eu peço por ele, que ele está aí. Cadê a nossa fé? Cadê a nossa espiritualidade? Cadê o espírito imortal que eu sou? Quanto tempo vamos demorar para entender que eu não sou o corpo de carne, eu estou em um corpo de carne? Nós temos que procurar a hora certa de dizer as coisas, a coisa certa a dizer, mas nós já vamos para o mundo armados. Mas não é armado com faca, com revólver, não. Uns até vão. Mas nós vamos com uma arma muito mais potente, que é o pensamento. É o atributo do Espírito que cocria em cima da criação de Deus. Essa arma que nós vamos. Nós saímos de casa armados. Algo vai acontecer. Se alguém der uma freada no meu carro, eu retribuo. Se alguém me der uma fechada, eu retribuo. Se o sinal abrir e o cara não avançar, eu vou sentar o dedo na buzina. Eu vou preparado para o embate. E ele reclama o tempo todo no Evangelho, que são os seus ensinamentos, para a gente ser pacificador, para a gente levar a paz. Mas nós estamos sempre com pressa. Pressa para quê, se eu sou imortal? Para que o desespero se tudo passa? Eu não acredito no que eu leio? Eu não acredito no que eu prego? Não adianta nada a gente vir para uma casa espírita. Não adianta nada eu acreditar em reencarnação. E se tudo que eu aprendo aqui, eu não faço lá fora. Se conhecerá os discípulos de Jesus por muitos se amarem. Não por serem espíritas, ou serem católicos, protestantes ou cristãos. Gandhi não era cristão. E olha o que ele fez. Então, nós temos que começar a entender essas palavras que Jesus coloca para a gente. Aí ele convida a gente, que a gente confunde um pouquinho, porque a gente acha, se não revidar, eu vou ser covarde. E a sociedade nos cobra. A gente aprende desde pequenininho, em processo de socialização, o seguinte: homem não chora. Bateu, retribui. Se voltar chorando para casa, e assim funciona. E a gente repassa os ensinamentos. Aonde tem isso no Evangelho? Se alguém bateu, dê-lhe um abraço. Né? Se alguém te magoou, pergunta por quê. Vai lá, muda esse sentimento. Esse é o ensinamento para ser ensinado em casa. Mas nós ensinamos as crianças, que são espíritos também, a fazer o contrário. Vai crescer com esse pensamento
E é claro que vai sentir o ranger de dentes, como nós estamos sentindo. Por quê? Porque nós estamos materializados. Em nome da honra, nós matamos. Em nome da honra, nós crucificamos, nós magoamos. Isso não é covardia? Isso é um verdadeiro covarde. Que é preciso muita coragem para fazer o que Jesus fez. Quando enfiaram aquela coroa de espinho e ele não retribuiu nada em troca. De raiva, de desgosto, sequer uma palavra de repúdio. Ele não fez isso. E ele retribuiu com o quê? Com ensinamentos. Porque ele pregou e fez. Não adianta falar, não adianta ficar aqui expondo, se eu não consigo colocar em prática tudo que eu aprendo. Nós estamos num momento de mudança crucial de nossas vidas. Eu preciso mudar. Eu já não aguento mais de dores. Eu não aguento mais de angústias, de ligar a televisão, de ver tantos desastres, desarmonias. Eu não aguento mais meu corpo com a pressão subindo. Eu não aguento mais esperar que o mundo mude. Por que nós estamos assim? Porque Jesus nos proclama para entender o seu Evangelho. Se eu começar a entender que eu sou imortal, que tudo passa, que as dores são um convite para que eu entenda o Evangelho, eu começo a mudar. Eu não vou mudar o mundo, eu não vou mudar a casa espírita, eu não vou mudar lugar nenhum. A única coisa que eu posso mudar sou eu mesmo. Porque se eu conseguir mudar, conseguir entender o Evangelho e meus olhos brilharem diferente, não esses olhos, os olhos da alma, eu consigo ver talvez o mundo como Divaldo enxerga, como Chico enxergava, ou como o próprio Jesus vê. Um mundo de alegria e de felicidade, porque nenhuma ovelha vai se perder. Só vê saúde, paz, só existe vida e vida em abundância, nos fala Paulo. Onde estão nossos pensamentos? Naquela parte ainda onde defendia minha honra? Meus laços de sangue? É isso mesmo? Já passou. A época de usar armadura, espadas. Nós já aprendemos que a maior ferramenta que nós temos é o pensamento, é a atitude. A famosa água da paz que Chico nos convida a praticar todo dia. Mas a gente está engolindo muito rápido. Não está ficando com ela na boca, né, para não falar besteira. A gente vê que a gente não consegue sequer ficar em uma fila. É para entender? Quando a gente fica numa fila, o que acontece com a gente? Eu quero logo chegar à frente. Eu quero ultrapassar. Por que eu acho isso? Parar para pensar que eu posso me achar melhor que os outros? O mal da humanidade é o egoísmo e vaidade. Nós se achamos preferidos de Deus. Nós se achamos especial. Nós somos especiais, tudo bem, mas cada um no seu lugar. Deus não olha diferente para ninguém. A lei dele é justa para cada um tem o que merece. Tudo bem. Ah, aquela pessoa está doente por isso, aquela pessoa passou por isso, tem o que merece? A lei de Deus é justa, tem. Não é por isso que eu vou julgar, não é por isso que eu não vou ajudar, é outro detalhe. Cada um está no lugar certo, com o peso que precisa e necessita nesse instante, porque cada um plantou. Ele falou, saiam a semear. Jamais podemos plantar abacate e colher tangerina. A gente não vai fazer isso. Então Deus é muito justo. Mas Jesus nos fala o seguinte, que nós temos uma coisa fantástica. Nós temos um peso que aguentamos suportar. Ninguém tem uma prova ou uma expiação. Para quem não sabe o que é prova e expiação, expiação são aquelas coisinhas que a gente combina antes de vir para cá. E provas são aquelas que acontecem ao longo da nossa jornada aí. Ninguém tem essas coisinhas que não possa suportar. Não tem. Ninguém tem uma dor insuportável. Então, essa dor, na verdade, é o nosso convite para entender, talvez, essa passagem de perdão que Jesus mostra. Talvez para pararmos de ver o mundo tão negativo. Porque se eu vejo o mundo negativo, é porque eu sou negativo. Eu trouxe uma mensagem, que eu vou falar, aparece em cima dela, né? Porque eu estava preparando o estudo e acabei achando essa mensagem aqui que desceu um pouquinho de lágrima. Como eu tenho que entender o Evangelho ainda?
que em psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, uma reunião mediúnica do Centro Espírita Caminho de Redenção, na noite de 15 de abril de 2009, em Salvador, Bahia. Eu não conhecia porque, na verdade, não está em nenhum livro. Mas olha o que ela nos fala sobre a outra face. Quem não sabe, Joana de Ângeles é o espírito que se comunica através de Divaldo, né? Como é que ela começa para a gente? Eu vou lendo e vou tentando conversar um pouquinho sobre isso. Considerando-se o estágio moral em que transitam incontáveis criaturas humanas, pelos caminhos do planeta terrestre, ainda vivenciando os instintos agressivos, é compreensível que os relacionamentos nem sempre se realizem de maneira pacífica. É claro, nós nascemos primitivos, damos valor à parte material do que à parte espiritual. Nós nem sequer admitimos total presença da parte espiritual. Então nós estamos mais primitivos, mais carne. Nós temos relacionamentos, todos nós temos relacionamentos. Essa é a ferramenta que Deus utiliza para que a gente possa aprender o perdão, aprender o respeito. Então a gente se relaciona com os pais na infância. Se casa, não tem um relacionamento mais tarde. Vê os filhos, outro relacionamento. Tem os amigos do trabalho, tem os amigos dos grupos religiosos. Eles se relacionam o tempo todo. Eu sempre falo que casamento, na verdade, é igual personal trainer. É um treinamento que a gente faz para a espiritualidade. Porque a gente ali pratica perdão, indulgência, respeito. Nós somos crianças. E a gente não consegue se relacionar em paz ainda. A gente não consegue dar a outra face, mostrar outro caminho. Olha como é que nós somos crianças, o Espírito de Cristo que não vão rir, porque eles já passaram por isso. Mas seria ser cômico. A gente conhece uma pessoa, divide as coisas mais íntimas com ela, de palavras, carinhos, se diverte, recebe espíritos para criar. De repente, a gente tem uma visão diferenciada, né? Nós somos individuais, cada um segue o seu caminho, sem problema nenhum. Param de se falar, como se nunca se conhecesse, como fossem crianças ficam de mal. Às vezes precisa de uma pessoa que nem conhece nenhum nem outro para resolver a situação. Vai para um juiz, que mal sabe daquilo ali, está com todos os seus problemas, decide as coisas em cima de uma palavra e acha qual é o melhor para a gente. Cadê a nossa paz? Cadê nosso entendimento que somos seres individuais? Cada um tem os seus direitos e deveres. É porque a gente quer prevalecer a nossa vontade. A gente quer prevalecer o que eu acho correto. Ah, eu estou baseado no Evangelho. Ah, tá? Onde Jesus fala isso? Eu estou baseado porque eu sou cristão, porque eu sou aquilo, eu sou isso. Eu tenho a razão. Aquele que cede, talvez tenha mais razão no entendimento de vida espiritual. Porque nós já vamos entender que antes de colocar a sua oferenda no altar, a gente tem que voltar e se reconciliar. Mas nós não entendemos isso, porque nosso ego está lá em cima. Nosso egoísmo é brabo. E ela continua. Predominando a natureza animal em detrimento da espiritual. O orgulho se arma de mecanismo de defesa, resultante de prepotência e da argúcia, para reagir antes dos acontecimentos ameaçadores, ou quem seja interpretado como tais. Nós estamos sempre preparados para retribuir, na mesma moeda. Nós julgamos a todos, esquecemos de nos julgar. Nós esquecemos que a vida do outro cabe a ele, ou se ele acerta ou se ele erra. Eu posso até dar a minha opinião, posso ajudar, mas fica por aí. Mas a gente quer que os nossos pensamentos prevaleçam. E isso não é o correto. A ação decorrente do raciocínio e da lógica cede lugar aos impulsos agressivos. Estabelecem-se os conflitos quando deveriam vicejar entendimento e compreensão. Se eu sou imortal, vou encontrar essa pessoa milhares de vezes. Eu vou ter que me reconciliar. A razão me diz que é melhor agora. Por que amanhã? Quanto mais a distancia, pior fica.
Eu vou precisar vir de novo em outro corpo? Com esquecimento? Olha aí a dádiva do esquecimento. Para que eu possa esquecer, porque eu não consigo perdoar ainda, uma reconciliação com essa pessoa. Em razão da fase mais primitiva que racional, qualquer ocorrência desagradável assume proporções inadequadas. Vocês já viram que às vezes a gente começa a tomar uma proporção de revide, né? A pessoa falou alto, você fala alto. Ela fala mais alto ainda. Tá os dois gritando, no final não sabe nem quem começou a gritar. Aí no final você fala, estão brigando por quê? Já até esqueci. Nós somos assim. Quantas vezes a gente se pega fazendo um negócio? Gente, esse não sou eu. Eu abro asas para que a influenciação chegue. Eu abro asas para que o homem velho brote de novo. Eu não preciso ser assim. Eu não preciso levar a voz para valer meus pensamentos. Eu pensei, ele já irradiou. Nós não estamos levando a paz para o mundo. Ainda. Nós precisamos levar. A gente vê, nós precisamos ser mais racional. A razão tem que vigorar. Mas a razão precisa de verdades. Como é que eu vou ter uma razão, uma fé inteligente, com atributos para raciocinar, se eu não estou entendendo ainda os processos de vida espiritual, quem eu sou? Como é que eu vou entender essas mudanças se eu não compreendo a dor do outro? Muitas vezes uma agressão do outro é um pedido de ajuda. Que ele quer falar mais alto para chamar a atenção para ele. Quer ver se está solitário, está à beira de um colapso, retirar a vida. Precisam que olhe para ele e eu vou retribuir com a mesma moeda. Cadê meu entendimento? De certa maneira, renascendo os comportamentos arbitrários da existência, pregressas que não foram domados, facilmente a ira rompe o envoltório delicado da gentileza e acontecem lamentáveis atritos que devem e podem ser evitados. Todo atrito a gente pode evitar. Todo. A pessoa pode até brigar sozinha, mas você não precisa entrar naquela vibração. Quando a pessoa começa a brigar e falar, e você fica em silêncio, tudo bem, tá bom, daqui a pouco ela para. Mas se você começa a retribuir, aquilo dura dias, meses, anos, reencarnações, 2, 3, 4, 5. Eu nem sei onde começou e nem onde vai terminar. Quantos de nós já matamos várias vezes e fomos mortos e nem sabemos por que fazemos isso hoje? Aquela pessoa que convive ao lado às vezes, aquele vizinho que eu não gosto tanto. Quantas vezes já foi meu vizinho? Não sei. Eu tenho um esquecimento porque eu sou incapaz de perdoar ainda. Já pensou se nós não lembrássemos quem nós fôssemos hoje? Seria um caos. Então, por isso que a gente não consegue. Mesmo desencarnado, nós não temos plenas lembranças do que nós fizemos. Temos alguma parte até o ponto que não atrapalhe nossa encarnação. Por quê? Porque nós somos muito materialistas ainda. Mesmo desencarnado, nós somos materialistas. Tem pessoas, espíritos que desencarnam e lá ainda ficam insistindo que não estão desencarnados. Não adianta discutir. Cada um tem o seu momento. Jesus foi bem claro, não jogue pérolas aos porcos. Outra coisa, ele não falou jogar pérolas aos porcos. Ninguém é doido de fazer isso. Não adianta falar para aquela pessoa que ainda não está no momento de absorver o conhecimento. Nós não somos melhores que ninguém. Não é isso que eu estou falando. Mas nós estamos tentando já entender um pouquinho, a decifrar esse evangelho que Jesus deixou. Porque a palavra que ele fala aqui é o entendimento do amor. Mas é um amor que a gente não conhece, não. Está muito longe de entender o que é o amor. Essa palavrinha tem um sentido muito mais amplo. É de doação, é de entrega, é de entendimento de uma verdade. Que talvez um espírito crístico tenha assim, na falta também avançar um pouquinho para um entendimento melhor do que o amor. Que talvez só Deus entenda ela na sua plenitude. A educação equivocada, que estimula o forte a governança do destaque, contribui para que a mansidão e a humanidade sejam deixados à margem, catalogadas como fraqueza do caráter e debilidade moral. Na verdade, o que falta para a gente é moral. O que falta para a gente é uma educação
certa, não equivocada. Nós hoje damos muita importância nas escolas, matemática, física, química, biologia, português. Tem que dar? Concordo, tem que dar. Não vou puxar conta da sardinha, claro, né? Vamos lá. Mas cadê a educação moral? Cadê a evangelização infantil? Cadê ensinar o que Jesus falou? Cadê eles entender? Cadê entender, fazer as crianças, esses que estão chegando agora, entender que nós temos que amar? Nós temos que aprender a perdoar. Cadê? Cadê a nossa função de chegar numa criança e ensinar que temos que cuidar dos idosos, que teve uma existência, que tem que ser amoroso com um coleguinha. Se o coleguinha pegou seu lanche, é porque ele está com mais fome. Leva 2 amanhã e dá para ele 1. Se pegar o seu lanche, você enfia a banana na boca dele para ele não pegar mais. Não estamos assim? Esse espírito que está ali, nós vamos desencarnar. Ele vai ter um filho, vai ensinar igualzinho te ensinou. E talvez nós sejamos os filhos daquele filho. E aí? Nós temos que ensinar a retribuir o mal com o bem. Isso que nós temos que ensinar. Nós temos que trazer a paz. O território no qual cada indivíduo se movimenta após apropriar-se é defendido com violência, como se a posse tivesse duração infinita, o que constitui lamentável equívoco. Jesus foi bem claro. Como eu ganho o reino dos céus? Largue tudo que tem e me siga. É claro que ele não falou para largar comida, largar tudo. Né? Larga o que você conhece hoje, segue as minhas palavras, segue o que eu estou te dizendo. Tudo que está aqui, fica. Você não vai levar nada. Se nós pararmos, fechar nossos olhos, agora, e lembrar quando era criança, foi ontem. Foi ontem que eu estava soltando pipa. Já estou desencarnando. Meus melhores amigos já desencarnaram. Tem alguns ainda. Mas se contar, metade já foi embora. Por lado de lá. E a minha fila está chegando. Eu parei de contar porque ainda se desespera, né? Dá tempo de fazer tudo. Mas nossa fila está andando. Nós vamos deixar as coisas aqui? Eu não vou levar nada, todo mundo sabe disso. Para que eu vou guardar coisas aonde as traças roem? Não foi Jesus que falou isso? Eu tenho que guardar o sentimento, as afinidades, cultivar os meus relacionamentos. Eu tenho que ser passivo, né? Levar a paz. Tem que levar a paz. Eu tenho que realmente dar a outra face. Mostrar que existe um mundo bonito. Mostrar que existe coisa mais bela. Mostrar que existe solução. Quantas pessoas cometem suicídios por não entender que a vida é bonita, por entender que a vida é bela, por não entender que tem muito mais para a gente fazer, encarnado ou desencarnado. A vida não acaba, a gente interage de uma forma muito intrínseca. Por que não levar essa palavra para ele? Por que não levar esse abraço, esse conhecimento? Porque as coisas materiais ficam. Eu não devo guardar esses bens todos. É o supérfluo e o necessário, está no livro dos Espíritos. Vamos estudar esse capítulo depois lá. Essa debilidade do sentimento se manifesta na conduta convencional do ser humano, que opta por ser temido, quando a finalidade da sua existência é tornar-se amado. Olha o que ela fala para a gente, Joana de Anjos. Nossa finalidade é se tornar amado, mas nós aprendemos que temos que dominar pelo medo, não pelo respeito. Jesus não impôs medo a ninguém. Tem medo de um homem pacífico? Medo de uma pessoa que só fez o bem? Mas olha o respeito que ele tinha. Quando a gente fala, às vezes, em reuniões mediúnicas, fala sobre Jesus, alguns espíritos param para ouvir. Que o conhecem. A maioria dos espíritos mais elevados, quando se reverenciam a Jesus, é com louvor, é com respeito, é por amor, não é por medo. É por hierarquia moral. Então, nós temos que começar a amar. Ser amado. Porque, imagine só, como é bom você chegar num lugar e as pessoas gostarem de você. Não porque quando você tem uma empresa, chegam os funcionários tudo, não é isso.
Isso é medo. Né? Lá nos dias de hoje perde emprego fácil. Né? É você chegar, sentir aquela vibração de amizade, sentir aquela vibração amiga. É essa pessoa que Jesus nos convida a ser. É essa face que Ele nos pede para mostrar. Que existe hierarquia moral. Multiplicam-se. Não, está aqui. Essa debilidade no sentimento se manifesta na conduta convencional do ser humano, que opta por ser temido. Já li isso aqui, né? Quando a finalidade da sua existência é tornar-se amado. Aí continua. Multiplicam-se indefinidamente as pugnas que passam de uma para outra existência, até que as soberanas leis imponham a submissão e o reequilíbrio através das expiações afligentes. Quando a gente é convidado a amar, é convidado a respeitar no relacionamento, a gente é convidado ao amor. É um convite singelo, sutil, para praticarmos a água da paz. Só que a gente, às vezes, perde a paciência por pensar, querer ter atitudes rápidas, repentinas, né? E vai criando desafetos, às vezes, raivas, ódios, e a gente vai somando isso numa proporção que não tomamos nem noção. Imagine só, uma pessoa que eu prejudico, ela fica com raiva de mim. Ela tem parentes e amigos que também vão ficar com raiva de mim, sem me conhecer. Esses amigos também têm amigos. Daqui a pouco eu chego num lugar, todo mundo me conhece e tem raiva de mim, nem sabe por quê, mas tem. Mas olha como é que é bom uma pessoa ser amada. Olha o exemplo de Chico. Todas as religiões gostavam dele. Não concordavam com a ideologia doutrinária dele. Tudo bem, tem o direito. Mas respeitava por quê? A prática dele. A atitude de sempre ser benevolente, sempre levar a paz, sempre mostrar o lado bom, sempre mostrar a face do carinho, do perdão. Aí a gente começa a mostrar outra face. Né? Aqui Jesus pede para não mostrar. Aí a gente começa a mostrar. A gente começa a ganhar inimizade, começa a ficar irritado. E a gente desencarna. Isso é fato. Não adianta batendo aqui não, que a gente vai embora. Né? Vai deixar essas coisas aqui. Chegam lá, nós estamos cheios de nódulos energéticos, cheios de mazelas que precisam ser reparadas, que começam a ser vistas por outros, começam a me incomodar, começam a doer na alma. E eu peço reencarnações que me ajudem a reparar essa situação. Havia com algumas pessoas que eu não entendi o relacionamento. Havia situações de saúde que me inibem certas atitudes. Essas são as expiações. São as nossas dores. Eu pedi. Aí chega aqui, quando eu encarno, a primeira coisa que fala, eu não pedi para nascer. Eu não mereço isso. Qual foi o infeliz que botou essa pessoa do meu lado? Os espíritos devem até rir, porque como é inocente, gente. Ah, coitado, sabe nada. Não é assim que deve falar? Porque, gente, é ser muito inocente achar que tem alguma coisa em desordem no universo. É ser muito criança achar que Deus, que concebe Júpiter, Urano, Saturno, os cometas, as nebulosas, tudo rodando a perfeição imensa. Tudo perfeito. Ele só causou desordem na minha vida. Só eu que estou errado, né? Ele errou comigo. Não tem lógica. Seria muito ilógico isso. Se existe desordem, somos nós. Se minha vida está desorganizada ou doída, eu sou culpado. Eu não estou mostrando a face correta. Eu não estou querendo enxergar um mundo feliz. Ah, então como é que eu enxergo esse mundo feliz? Com muita luta. Com muito esforço e com muita vontade de vencer. Que não é fácil. Então, Jesus nos convida o seguinte, a conhecer o seu Evangelho. É por isso que a Terra hoje está cheia de igrejas. A Terra hoje está cheia de pessoas falando no Cristo. Porque grupos se ajudam. Se eu caio hoje, não consigo ver essa face bonita, a Lucy me mostra. Quando ela cair, a Cláudia mostra para ela. Quando todo mundo cair, vem o Dr. Herman e nos levantam. E quando não tiver ninguém, todo mundo tem um anjo guardião, ele nos levanta.
Ninguém está perdido. Nenhuma ovelha vai se perder. Todos nós seremos anjos e felizes. A diferença é a questão de tempo que eu vou chegar lá. É a única diferença. E quanto tempo eu ainda quero demorar a aprender e repetir essa série. A lei de progresso é, por consequência, a todos. Cabe o esforço da libertação das heranças enfermiças, dos hábitos primitivos, experienciando conquistas íntimas que se irão acumulando na estrutura emocional que se apresentará em forma de paz e de concórdia. Quando a gente começa a praticar a paz dentro de nós, algo muda. Vamos visitar uma obra social. Tem aqui Antônio de Aquino, na Vila do Sol. Tem muitas outras. Vê o sofrimento do outro. A gente esquece as nossas dores. Jesus nos fala isso. Vamos botar a mão na charrua. A gente esquece as coisas fúteis, materiais. Às vezes a pessoa está cheia de dor de coluna, sem conseguir levantar em casa. Está lá assistindo um programa assim de televisão, deitado naquela cadeira de balanço, não pode levantar. Aí de repente chega alguém e fala assim, corre lá que seu filho caiu de bicicleta. A gente levanta, pula a cerca, né, vai lá, socorre o filho, nós corre até esquece até que tem carro. Corre para o hospital, bota lá, aí resolve tudo. Aí a pessoa fala, você não estava ruim da coluna? Ih, rapaz, lembrou, ainda bem que você lembrou. Aí vai para casa de novo sentar. Não somos assim? Quando a gente está com a mão na charrua, a gente esquece nossas dores. Quando a gente começa a ver o lado bom da vida, a gente esquece o lado ruim. É isso que ele nos fala, gente. Pensou que o mundo feliz seria se todo mundo pudesse confiar um no outro? Que lado bom seria o mundo se todos nós dividíssemos nossa alimentação, as nossas mesas, nossas casas não precisassem de janelas, portas, grades, alarmes. Um mundo sem fome, sem dor. Hospital, vou nem falar que não vai precisar. Não vai ter ninguém doente. Quando chegarmos nessa etapa, não vai precisar mais de hospital. Educação será um senso comum de conhecimento. Todo mundo vai trocar conhecimento. Vamos saber ouvir, respeitar e entender. Esse é o mundo prometido. Um mundo feliz. Mas por enquanto a gente ainda coloca grade, alarmes, antes eu do que ele. Eu faço tudo pelos meus de sangue. Meus de sangue? Eu não entendi o processo de progresso ainda. Em nome da honra, o meu nome ninguém suja. Que nome? Já tive vários. Nem sempre fui homem, nem sempre fui mulher. Vamos entender esse processo todo, que Jesus nos convida para o ensino, nos convida para o estudo. Doutrina Espírita tem 160 anos. É recente que eles tiraram o véu para a gente. Nós somos a primeira reencarnação, pode-se dizer assim, de pessoas totalmente espíritas, que podem frequentar uma casa, transmitir pela internet para o mundo todo, sem retaliação. Sem pessoas querendo matar, queimar. O ensinamento está em todos os lugares. Basta querer, basta entender. Essa mensagem de João de Ângeles tem mais umas 2 folhas. Não vou ler, não. Depois vocês procuram lá, que ela é bacana, beça. Que eu vou falar um pouquinho, está quase terminando, sobre uma pessoa que nasceu na Itália. Só achar ela aqui, que ninguém conhece. Nasceu em Assis. E ele sempre nos falava como mostrar a outra face. E deixou uma oração para a gente. Vamos ver se não é isso que ele fala nessa oração, que Jesus está dizendo aqui. Fazei de mim um instrumento de sua paz. Nos concita a ser a paz aonde quer que estivermos. Aí faça. Onde houver ódio, faz que eu leve o amor. Não é a outra face do ódio, não é o amor? Ele faz de novo. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. É difícil perdoar quem nos ofende, né? Tem que ter muita coragem para isso. E a gente prefere, às vezes, revidar, que é mais fácil. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Quantas vezes a gente vê uma discórdia e ainda bota um foguinho lá para melhorar o negócio? A gente quer ver o circo pegar fogo.
Quantas vezes? Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Vamos levar a verdade. Qual verdade? A nossa hoje. Vamos levar o ensinamento do Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Né? Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Tem gente desesperada hoje? Olha o primeiro Fórum Espírita de Setembro Amarelo aqui na casa, está lá no site do YouTube da TV Generação. Olha a estatística de quantas pessoas estão retirando a vida, achando que termina ali. Quantas pessoas solitárias, por dentro e por fora, por falta do ensinamento do Cristo, que nós podemos levar. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Tem pessoas tristes no mundo hoje? Como, gente? Como tem pessoas tristes? Por não entender o propósito de estar aqui, por não entender os sofrimentos, por não entender as mazelas do corpo físico, por não entender nada da vida. Nós já entendemos um pouco. Nós podemos levar essa alegria a eles. Onde houver trevas, que eu levo a luz. Não é a luz elétrica, não, que nós já temos tudo que é lugar. Já foi época disso, né? Nós levamos a luz elétrica. É que eu leve a luz da esperança, da imortalidade, a luz da alegria. Eis um homem que foi um verdadeiro instrumento da paz. A gente conhece a história, que não vou narrar a história dele, né? Então, nós temos inúmeras ferramentas hoje que podem nos ajudar a entender melhor esse Cristo. Essa página que todos receberam, depois chegamos em casa, vamos ler, vamos entender, vamos reler, Porque eles perguntaram uma vez para Chico assim: Chico, estão nos falando que o Evangelho está ultrapassado. As obras de Kardec estão ultrapassadas. O Evangelho, esse Evangelho trazido por Jesus já tem 2000 anos, né? E o Espiritismo já tem 100 e pouco, tem que ter reformulado. Aí Chico responde assim: Emmanuel, nosso orientador espiritual, está aqui falando: o Evangelho só estará ultrapassado no momento que nós cumprimos até a última ilhota do que ali está escrito. Falta muito? Cada um faça a sua reflexão. Será que nós realmente estamos sendo instrumento de paz como foi Francisco de Assis? Será que nós praticamos realmente tudo que aprendemos aqui? Claro que não. Se nós fizéssemos isso, não estaríamos mais na Terra? Estaríamos no mundo feliz? Então esse processo é normal. Mas nós temos que sair dessa zona de sofrimento. Temos que procurar ajudas. Antigamente, ia psicólogo, psiquiatra, era maluco. Hoje em dia é chique. Vamos aproveitar que é chique e vamos. Nos ajudar a pensar, né? Nos ajudar a nos entender. As casas espíritas nos traz um conhecimento de várias encarnações. Conhecimento para a gente levar para a nossa imortalidade, para a gente entender o propósito de estar aqui. A casa oferece cursos, quase todos os dias da semana. Tem palestras públicas, quase todos os dias da semana. As palestras são disponibilizadas na internet, não só daqui, de várias casas. Se não fosse verdade, já teria caído. Estão em todos os cantos do planeta os conhecimentos. Ninguém contesta mais. Contestar para quê? Não tem como falar que é mentira. A medicina hoje já chega ao ponto de perceber que os nossos sentimentos, a emoção, faz parte da nossa constituição física. Se eu sou uma pessoa negativa, eu trago tristeza, eu trago doenças. Se eu sou uma pessoa revoltada, que tudo está ruim, com ódio, eu trago doenças. Uma pessoa feliz até passa feliz pela doença, nem percebe. Chico, ele tinha um problema na visão, e certa vez, no momento de cura, ele falou assim, ele pediu, né, que os espíritos o curassem, que melhorassem a sua dor. Se poderiam, no final, curar a dor que estava sentindo na vista. Aí o espírito falou assim: Chico, eu posso te curar pelo seu mérito.
pelas suas conquistas. Chico, eu não quero não. Eu quero só que você alivie. Eu pediria para curar na hora. 2 minutos. Por quê? Eu não tenho entendimento ainda, talvez que ele tenha de vida espiritual. Porque ele sabe, se fosse curado da vista, ia brotar em outro lugar a dor. Porque aquela ali era um chamamento, ele mesmo falou, era um chamamento para quando ele se equivocava, a vista doía. Quantos chamamentos nós temos? E não entendemos ainda. Talvez uma raiva com uma gastrite, talvez uma teimosia com uma diabetes, uma pressão alta, desregramento da alimentação, uma falta de exercício. Quem sabe? Vamos prestar atenção em nós. O que nós precisamos? Quando Jesus nos fala para esse ser pacificador, ele nos conclama para ajudar a mudar o planeta. Porque ele só não vai mudar, porque nós temos que ter o nosso merecimento. Ele nos chama para mudar o planeta, mas na verdade ele chama cada um para fazer a sua mudança íntima. Ele chama cada um trazendo a espada. Ele não veio trazer aquela paz, né? Ele veio trazer a espada, para que a gente lute com nós mesmos e façamos as nossas mudanças. Cada um enxergue a sua vida feliz, cada um veja um mundo diferente, e cada um faça a sua paz. Porque onde ele estiver, ele pacifica. Não adianta eu querer levar a paz se eu ainda não sou pacífico por dentro. Quando de nós utilizamos uma ferramenta chamada prece? Jesus nos ensinou isso. Se recolhe. Faça um pensamento. Nos dê uma referência como um Pai Nosso ali, que sabe como é que funciona. E pede ajuda ao anjo guardião, aos espíritos amigos, familiares, que possam nos levantar, nos dar bom ânimo, nos mostra a face correta. Quando de nós fazemos a prece? Quantos? Ou fazemos assim? Pai Nosso que está no céu e dorme. Ou então, faz tão rápido, quando chega no final, não lembra nem o que falou no início. Quando de nós para refletir o meu estado emocional hoje, meus sentimentos. O que eu estou mostrando de bem para a humanidade? O que eu estou fazendo de bem comigo mesmo? O que eu preciso mudar para ser feliz? Porque se eu estou com dores, tem algo errado comigo, não com o mundo. Então Jesus é esse amigo que nos deixa a verdade. E nos deixa o remédio também. E deixa guardiões, espíritos superiores nos orientando. Basta ter oração na hora do sono. Que eles vêm à noite e nos ajudam a entender nosso momento. Agora, se a gente não pedir, não vamos ter. Que é pedindo que se obtém. Bater que vai se abrir. Então, se a gente não pedir, não buscar, e não vai chegar. Nós temos que correr atrás. Então, com essa mensagem de dar outra face, fica no entendimento da gente, de não ser aquela pessoa que vai dar para a pessoa bater. Não é isso. Vamos mostrar uma face diferente do ódio, o amor. Né? Como Francisco de Assis mostra em sua oração. Que a paz do Mestre Jesus possa nos invadir o coração, que possamos sempre estar convictos que estamos amparados, que tudo que estamos passando é um momento muito rápido na nossa existência, e tudo vai melhorar. Não existe mal que perdure. Graças a Deus. Foi. Agradecemos ao Roberto pela sua exposição, pelas suas reflexões em torno do tema da noite. E vamos passar ao momento que antecede aos passes, em que eu farei a leitura do livro Fonte Viva, são mensagens, não é, trazidas pelo Espírito Emmanuel, e a psicografia é de Chico Xavier. E hoje eu farei a leitura e, posteriormente, a Carolina Ottoni estará fazendo o comentário da página, tá? É a lição 86. E o tema é Estás doente? E começa com uma epígrafe da carta de Tiago, capítulo 5, versículo 15, que nos diz assim: E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E Emmanuel nos fala: Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia,
são raros aqueles que cogitam da cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te dos bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Então, nesse momento, eu solicito aos médiuns que se posicionem para que nós possamos iniciar a tarefa dos passes. Então, aproveitemos esses momentos, né, de movimentação para já irmos fazendo as nossas preces, já irmos pedindo, né, a ajuda, a proteção, o amparo da espiritualidade amiga, que, né, não deixemos os nossos pensamentos estarem caminhando, né, juntamente com os médios. Vamos, né, olhar para dentro de nós mesmos para podermos receber as benesses que a espiritualidade amiga com certeza estará trazendo a cada um de nós. Então, que possamos
aguardar mais alguns segundos e agora vamos juntos, irmãos, mais uma vez unirmos os nossos pensamentos em torno da figura do Mestre Jesus. Querido Jesus, mais uma vez estamos a te pedir que envolva a cada um de nós em tuas vibrações de paz, de equilíbrio. Envolva os médios, Senhor, com fluidos que possam ser revigorantes para cada um, que possam ser fluidos curativos, curadores, a fim de que possamos receber aquilo de que precisamos. Como disse Emmanuel, não é? Estamos doentes? Se estamos, Senhor, nos auxilie para que nós possamos nos curar. Nos auxilie para que possamos sair daqui, na noite de hoje, mais fortalecidos. Cura-nos, Senhor, de nossas mazelas físicas e de nossas mazelas morais. Que a tua paz, Mestre, esteja sempre em nossos corações. Assim que seja, pois, em teu nome, em nome da espiritualidade amiga, responsável pela tarefa do passe, que possamos, de nossa parte, com a tua autorização, Jesus, e a autorização de Deus, iniciarmos os trabalhos. Se conosco, Senhor. Graças a Deus. Que a paz do Mestre Jesus preencha o coração de todos no momento dos passes. Emmanuel vem nos trazendo mais uma vez seu pensamento firme, doutrinário, onde com toda sensibilidade e também com toda racionalidade vem nos fazer meditar sobre o que é o adoecer e como devemos agir na busca da nossa cura. Então, quando ele inicia aqui o pensamento, mostrando o que comumente nós fazemos quando nos sentimos doentes, quando sintomas físicos ou mentais nos acometem, tirando a nossa paz, o nosso sossego, a nossa tranquilidade, Emmanuel vem nos mostrar que não só o medicamento por via oral, ou seja, por qual via for, vai fazer essa cura surgir, mas que é importante que a fé, que o acreditar numa mudança, que o acreditar numa outra possibilidade e enxergar aquela doença de uma outra forma pode trazer verdadeiramente, aí sim, a cura. Porque o medicamento, seja ele como for, pode aliviar, pode melhorar, mas a cura realmente vem de uma forma mais complexa. Então, ele afirma que a mente é fonte criadora. Então, quando se muda o ponto de vista, e a doutrina espírita vem trazendo um ponto de vista diferente, explicando aquilo que a ciência já sabe, as consequências que comumente chamamos de somatização, onde o estresse, a ansiedade, a mente que não está muito sã, muitas vezes traz os problemas para o corpo, as doenças do corpo físico. Os sentimentos, como a falta do desejo de perdoar, e tantos outros sentimentos de ira, ou sentimentos que são negativos, trazem doença para o corpo físico. E o médico diz, é estresse. Mas a doutrina espírita vem mostrando, tanto na parte da ciência, quanto na parte mesmo da moral, o quanto que a doença está relacionada com o pensamento e com os sentimentos. E então, através dos estudos do Evangelho, quando Jesus realmente fala, conhecereis a verdade e a verdade os libertará, ele nos chama a estudar, a entender, a procurar entender as leis de Deus. E aqui temos a grande oportunidade de entender a doutrina espírita, que vem trazendo o Evangelho de Jesus com a observação de um ponto de vista diferente,
onde a doença não é mais um objeto de pena, um objeto de dó, apenas dessa maneira, mas sim olhar de uma forma diferente. O que eu posso transformar dentro de mim, nos meus sentimentos, na minha forma de olhar a vida, na minha forma de olhar a como eu reajo às adversidades da vida, e assim, fazendo uma transformação íntima, o remédio fica muito mais eficaz, porque o otimismo, o entendimento de um passo diferente faz com que aquele medicamento faça um efeito melhor. Então, a fé, que antigamente era uma fé cega, e que mesmo a fé cega, mas quando sentida, traz efeitos muito bons, a fé raciocinada traz efeitos muito melhores. E é isso que Emmanuel nos traz. Então, quando percebemos que o adoecer está muito ligado ao sentir, ao pensar, ou mesmo quando sabemos que o adoecer não tem uma causa nessa encarnação, mas sim em outra encarnação, e que dentro dos mecanismos da reencarnação existe a necessidade da dor para uma nova postura, tudo muda, o ponto de vista muda e o tratamento se torna mais eficaz. Então, com isso, pedimos a Deus que mantenha sempre essa fé viva, buscando os conhecimentos da doutrina espírita. Graças a Deus. É assim, meus irmãos, que nós possamos manter, né, o bom ânimo, o bom pensamento, o equilíbrio, para podermos ouvir a palavra do plano espiritual. Graças a Jesus Cristo. Que a paz de Jesus e de todos os espíritos amigos cá penetre no coração de todos, nos dois planos da vida. Caros irmãos, as grandes lutas espirituais necessárias no aprendizado do bem deverá fazer a mente de todos vocês a visão do amor de Deus, da justiça de Deus para todos. A reencarnação é esse mecanismo profundo que muitos ainda não compreendem, da regeneração pelo próprio sentimento. E quando na convivência desenvolve o processo do sentimento, no exercício do amar, no exercício do perdoar, encontram-se os dissabores, as perseguições, encontram-se aqueles que vão fazer cobranças uns aos outros. Mas, caras filhas, os passos a serem dados, 1000, 2000, tudo que poderão abrir mão da capa, da túnica, representa a estrutura na reencarnação, estrutura familiar. Quantos retornam numa estrutura da sociedade onde uma família lhe exige uma nova postura? E é preciso enxergar. Não são mais aqueles que batem a cara, não são mais aqueles que fazem com que sofram. Quando se apresenta a face, bater em alguém não é mais com as mãos, mas quantos destroem e agridem com palavras, quantos batem e traduzem o sofrimento pela falta de esperança na convivência, no abandono.
Quantos viram as costas para o impulso tão diferenciado na conclusão do bem, na conclusão dos dissabores? Quantos? E é para isso que a reencarnação proporciona. A mediunidade ainda é uma forma, caros filhos, de dar 2.000, 3.000, de apresentar uma outra face na vida espiritual. Porque aos encarnados, vocês podem fechar a porta para não entrar e não perturbar a vocês. Podem criar separação, divisões entre as nações. Mas para os desencarnados, não tem como fechar portas físicas. Não tem mais a estrutura de nações diferentes. Não. Os espíritos se encontram pelo pensamento, interagem pela abertura que se dá das emoções, dos sentimentos, das palavras. E é nesta hora que a mediunidade serve para que possamos apresentar uma face de elevação, a face da vida espiritual superior, para aqueles que não querem ficar no tormento, porque espíritos desencarnados exigem também, perseguem também, e para os encarnados que sentem as ações deles pelo tormento do desequilíbrio que a mediunidade pode trazer, elevem seus pensamentos a Jesus Cristo. Demonstrem através da proposta renovadoras das orientações do Cristo no trabalho do amor e do perdão. Demonstrem através do trabalho íntimo no socorrer aos sofridos da vida espiritual, pela oração. Peçam perdão. Perdoem. Trabalhem intimamente, demonstrando a tantos outros que vêm perseguir da vida dos espíritos desencarnados, que vocês, médiuns, trabalhadoras, que vocês que estão nas estruturas da desencarnação, na família, estão todos se tornando homens melhores. E é nesta hora que a outra face, a face espiritual superior, estará sendo demonstrada. Porque vocês estão vivendo elevação na vida de vocês. Apresentem os trabalhos espirituais que vivem. Apresentem a convivência na reunião pública e quantos espíritos aqui cuidando, amparando, protegendo. Apresentem as vibrações espirituais de Jesus Cristo penetrando nestas regiões cá. O amor do socorro, da oração de todos vocês por aqueles que vos perseguem. Amém, caros irmãos. Amém. Uns aos outros. O abraço do Hermann para todos vocês, traduzindo cá com seus guias as propostas de renovação nos dois planos da vida. Muita paz, caros filhos. Muita paz. E assim, Mestre Jesus, chegamos ao término de mais uma reunião. Agradecidos, Senhor, por tudo que recebemos, pelas orientações, pelas palavras, pela comunicação da espiritualidade. Tudo isso, Senhor, nos incentivando
a sermos criaturas melhores, a lutarmos para vencer a nós mesmos, para podermos aceitar, Senhor, ao outro, como o outro é. E que possamos, Senhor, na nossa luta interior, cada vez mais estarmos alicerçando as Tuas orientações, as Tuas informações e os Teus convites para que possamos nos tornar melhores, que possamos regressar aos nossos pontos de origem em paz e segurança, que possamos ao longo de toda a semana exercitarmos, Senhor, os nossos pensamentos em torno das lições aqui recebidas. Que a Tua paz, Mestre, esteja sempre junto a nós, que Baltazar, que Antônio de Aquino, que a espiritualidade amiga da Casa de Leon Denis também possa nos acompanhar aos nossos pontos de origem e com essas vibrações amorosas, não é? Esses trabalhadores possam transmitir a nós para que possamos levar e permanecer ao longo de toda a semana com equilíbrio e a pacificação aqui alcançada. Assim, Senhor Jesus, que possa ser em Seu nome, em nome dos espíritos amigos de nossa casa, mas que possa ser, acima de tudo, em nome de Deus, que de nossa parte nós estamos encerrando a reunião pública do horário das 20 horas no Centro Espírita Leon Denis de Cabo Frio. Permanece junto a nós. Graças a Deus. Então, meus irmãos, boa noite a todos, não é? Que possamos sair com bastante tranquilidade. Aqueles que forem participar do atendimento fraterno, por favor, sentem da segunda fileira para trás, desse lado aqui, né, do lado direito, do meu lado direito, para que vocês possam ser conduzidos aos médios. Muita paz.